Tá? Não, a gente assinou. Tá gravando. Buenas tardes, alumnas. Hoy es nuestra sexta clase y nosotros vamos a hablar un poquito sobre algunos puntos turísticos, ¿ok? Vamos a conocer algunos puntos turísticos del mundo. Tal vez algunos lugares ustedes ya oíram hablar, ya miraram algunas fotos, pero hoy quiero que ustedes detengan su atención acá un poquito, por favor. Yo voy a pasar en la película algunas fotos de algunos puntos turísticos del mundo. Y ustedes van a mirar y pensar si ustedes conocen alguna de essas fotos. Então prestem atenção acá, por favor. Conseguem mirar na película? Não querem como está na luz? Não tem como. Mas dá pra ver um pouquinho? Tá. Acá vocês estão mirando uma igreja? Parece uma igreja? Alguém sabe onde queda essa igreja? Não? Não hacen nenhuma ideia? Não fazem nenhuma ideia de onde fica? Não? Nem estudam aí em nenhum lugar? Não queda em Brasil. Queda em um lugar que se habla espanhol, sim, pero não é acá. Alguns nomes, por favor. Espanha. O que mais? O que mais? Quais os outros países que hablam espanhol? Portugal habla espanhol? Europa? Europa é o nome do continente. Será que queda em Argentina? Vou passar outra película. Argentina. Então, temos uma igreja que vocês não hacen nenhuma ideia de onde queda. Sim? Não fazem nenhuma ideia onde fica, né? Vamos ver a próxima. Alguém conhece essa foto? É uma mano que parece que está enterrada em la área de la playa. Conhecem essa mano? Já miraram alguma foto desse lugar? Não? Alguém sabe onde fica esse lugar? Uruguai, muito bem. Uruguai. Onde está escrito? Ali, ó, Uruguai. La mano, Uruguai. Então, queda em Uruguai. Já ouviram, já escutaram hablar em la playa que se llama Punta del Este? Essa mano queda em Punta del Este. É um dos pontos turísticos de Punta del Este. Vamos mirar o próximo. Estão mirando a foto? Que sítio é este? Onde queda este lugar? Egito? Que les parece? Egito? Egito? Grécia. Não, todas as fotos pertencem a pontos turísticos de lugares onde se habla espanhol. Egito não. Egito. Peru, muito bem. Como é o nome deste lugar? Já passou em uma novela em la tele, a última novela de las 9. Como se chamava a novela de las 9? Não, antes. Era Maravilha? Da Paloma? Sim. Lembram aonde que a Paloma ia? E como é que é o nome do... O Ninho vivia nesse lugar aqui. Não lembra o nome? Não se acuerdam do nome? Que é de Peru. Machu Picchu. Eu estou perguntando para vocês se vocês não se acuerdam. Sabe o que significa acuerda? Não é acordar. Se acuerda, se recordam, se lembram. Tá? Não se acuerdam?
Machu Picchu, muy bien. Es Machu Picchu. E mais uma foto. ¿Estudiaron en alguna disciplina? ¿En alguna asignatura en portugués? ¿Y dónde queda? Estas estatuas gigantes, enormes, muy grandes, de pedra. En una isla. Muy bien, Isla de Páscoa. ¿Ah? ¿Y dónde queda la Isla de Páscoa? ¿En qué país? ¿Oi? Agora? Isla de Páscoa? Isla de Páscoa. Entonces, ahora nosotros vamos a leer algunos textos que hablan de las fotos, de los lugares que aparecen en las fotos. Y yo quiero que alguna de ustedes lean para nosotros. Sí, algunas letras ustedes se acuerdan cómo se pronuncia. ¿Lembran? ¿Acuerdan? Sí. Quais são as letras que cambiam, que mudam muito, passando do português para o espanhol? Todo mundo vai ler um pedacinho, tá? Não se preocupem. Vamos começar sim, a exercitar, vamos recitar a leitura em espanhol. Catedral, a primeira foto que eu mostrei para vocês é da Catedral Metropolitana. O que é uma catedral? É uma igreja, pero em tamanho muito maior. Muito maior, né? Muito grande, tá? E a Catedral Metropolitana da cidade de México, tá? Sabiam? Não, né? Nunca viu aquela foto? Quem gostaria de ler para nós? Ó, só tomem cuidado que o X tem som de KS, todo V tem som de B, o Y, aí lá Y tem som de I, que mais? O Z, a gente está falando do espanhol rio-platense da região de Argentina um pouquinho diferenciado. O que eu passo para vocês é aquele espanhol mais de Espanha mesmo, mas lembra que eu falei para vocês que as letras LL tem um som diferenciado de Espanha e aqui de Argentina? Então vocês têm que escolher qual das opções vocês querem seguir. Que letras mais são diferentes da leitura? Acho que não tem muita coisa estranha aqui, não. O CH tem som de quê? Como é que se lê aquela palavra ancho ali em espanhol? Aquela penúltima ali penúltima linha. Como se lê? Ancho. É som de che. Quem gostaria de tentar fazer a leitura para nós? Catedral Metropolitana. Desconfigurou aqui pra gente passar, né? Depois eu tento arrumar. Mas pelo menos um pouquinho. Quem gostaria de ler o texto que tem aqui? Ai, meninas, por favor. Não tenham vergonha. Charlize? Nem isso. Vamos. Eu leio e depois vocês leem? Pode ser? Então tá. Catedral Metropolitana. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México es la sede de la Arquidiócesis Primada de México y se ubica frente a la Plaza de la Constitución en el centro histórico de la Ciudad de México. Las medidas aproximadas de este templo son 59 metros de ancho por 128 de largo e uma altura de 60 metros. Até ali, quem gostaria de ler? Palavras que vocês acham que são muito estranhas. O que significa cada uma? Então, os numerais ali não está escrito em espanhol. Como vocês fazem a leitura do 59? Vocês veem assim, ó. 59. Nós não vimos os numerais ainda, né? Não. E 128? 128. Isso. E o 60? 60. Igual em português.
Só a diferença é que não tem dois S, tá? Quem gostaria? O que seriam 59 metros de ancho? De altura? Não, a altura tem ali uma altura de 60 metros. Altura 60, ancho e largo. Comprimento seria ancho e largo, largura, muito bem. Quem gostaria de ler? Por favor, meninas. Bora. Eu sei que vocês são muito participativas. Ninguém? O próximo, então. Alguém se acuerda da segunda foto que eu já passei para vocês? A primeira era da catedral e a segunda, la mano, que queda en la playa de Punta del Este. La mano es una de las postales preferidas a la hora de llevarse un recuerdo inolvidable del balneario. Sin lugar a dudas, un ícono de Punta del Este y paraje fotográfico de todos los turistas, por su belleza y singularidad. El gigantesco monumento de la mano se asoma en las arenas blancas en la parada 4 de la Playa Brava, en la península de Punta del Este. Es uno de los puntos turísticos de Punta del Este. Punta del Este es la playa más rica, más cara de Uruguay. Los uruguayos, muchos de los uruguayos prefieren pasar el verano acá en Brasil, en las playas gaúchas o catarinenses, do que quedarse en Punta del Este, de tan cara que es. Lá existen muchos casinos. Sabe o que são cassinos? Das casas de juegos, né? Então é muito caro, caríssimo, é um luxo só. Só tem mansão na beira da praia. Sabe aquelas mansões que vocês já viram? É maior que aquilo. Um dia eu trago mais fotos, já viajei pra lá. Só de passagem, assim, sabe? Olhar assim. Passei lá, assim. Eu tirei umas fotos pra mostrar pra vocês. Entenderam o que está escrito aqui? É muito interessante, parece uma mão que sai assim de dentro da areia. Aí as pessoas se escoram os dedos assim pra tirar foto. Chama La Mano de Dios, a mão de Deus. É muito legal, muito bonito. Então é o ponto turístico mais conhecido de lá. Até pela sua beleza e a singularidade dela, tá? É tudo feito de concreto. Vamos para o próximo. Alguma palavra que vocês querem saber o que significa? Que parece muito diferente. Vamos chamar a palavra do primeiro balneário. Balneário? Balneário é a mesma coisa que para nós em português. Seria aquela área de banho, né, que o pessoal costuma se banhar, aquela praia, aquele pedaço, aquela costa, não é? Ou todo balneário, no caso toda aquela parte que pertence àquela cidade, a gente chama de balneário. Por exemplo, tem balneário Camboriú, que nem no Brasil, o balneário de Arambaré, não é? Então é aquela região da praia. Depois de lá, inolvidável seria um recuerdo, seria uma lembrança irrecordável, no caso que não dá para esquecer, não é uma lembrança muito inesquecível, isso aí, nesse sentido. Paraje fotográfico. O que é um paraje fotográfico? A parada para tirar foto. Tá? Vamos para a próxima. Lembra qual é a próxima foto? Machu Picchu. Vocês lembram alguma coisa de história da cidade de Machu Picchu? Por quem foi povoada? Lembram dos povos indígenas? Como é que se diz antes dos americanos, antes dos espanhóis chegarem aqui? Tínhamos 3 tribos: os incas, os maias e os astecas. Os astecas que povoaram e criaram Machu Picchu, tá? Onde fica Machu Picchu? Onde queda Machu Picchu? Em Peru, muito bem. Machu Picchu é considerada al mismo tiempo una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Sus peculiares características arquitectónicas
paisajísticas y el velo de misterio que ha tejido a su alrededor buena parte da literatura publicada sobre el sitio, lo han convertido en uno de los destinos, digamos que mais procurados por los turistas. Então, Machu Picchu, quando a gente ouve falar em Machu Picchu, é um exemplo assim e uma inspiração a respeito de arquitetura, né, e engenharia. A gente fica pensando como é que povos tão primordiais conseguiram construir uma cidade no alto de umas montanhas de tal perfeição que nem Machu Picchu, não é? Vocês, certo, viram na novela onde começou? Ou não? Algumas partes onde eles passaram? Não? Isso é muito bonito. E é muito... O acesso à cidade de Machu Picchu é muito difícil. Tienes que hacer caminhada por muitas horas até chegar allá. Muito longe, tem que ser tudo a pé. Então nem se sabe como é que os espanhóis conseguiram chegar até lá e descobrir a cidade. Depois que descobriram, devassaram com tudo. Tá? Coisa assim. E na última, Isla de Páscoa. Agora para poder ler para mim, por favor. Isla de Páscoa. Por favor, meninas. Chicas, por favor. Eu leio. Pode. Aí vem. Isla de Páscoa. Isla de Páscoa é uno de los destinos de la tipología turística de Chile, muy conocidos en el extranjero junto a Patagônia, Torres del Paine y San Pedro de Atacama. Su clima semitropical permite visitarla durante todo el año. Isla de Páscoa é uno de los atractivos pertenecientes a Chile insular junto a la isla y Parque Nacional João Fernández, siendo parte de los lugares remotos de Chile. Muy bien. Moais de Isla de Páscoa nacen como una expresión de la cultura y religiosa de los nativos. Muy bien, entonces Isla de Páscoa es una región más peninsular, más isolada, mais para a ponta do Chile, é uma ilha. Uma isla significa ilha, tá? Donde existem os moais, que são estas estátuas que vocês miraram acá. Já escutaram alguma coisa sobre as estátuas? Tienen algunas historias que hablan sobre extraterrestres, de que fueron construidas por seres de otros planetas. ¿Ya ouvieron? ¿Lo escucharon? ¿Sí? ¿Ah? ¿Deu? Desligou? Tá, deixa. Até fechar os vídeos. Tá? E como são estátuas em culto que eram usadas para cultos religiosos, eles começavam a construir estátuas pequenas e depois para os deuses, né? E quanto maior fosse a estátua, maior era a sua adoração por os deuses. Então, quanto maior era a estátua, maior era a adoração dele aos deuses. Então, eles achavam que talvez iam chegar até os deuses construindo estátuas bem gigantescas, por isso o tamanho delas. Isso aqui é só uma parte. Se vocês procurarem alguma coisa na internet, coisa parecida, meninas, vocês vão ver que tem umas fotos que mostram que aquilo ali é só a parte de cima da cabeça, que tem aquela parte toda enterrada ainda para dentro do solo, não é? Aquilo ali é só um pedacinho da estátua, são gigantescas, tá? Bom, uma pergunta para vocês. Que pontos turísticos há em Don Feliciano? ¿Qué tiene Don Feliciano? ¿Hoy? El museo, muy bien. Lembram que, se acuerdan de que en la última clase yo pedí para que ustedes trouxessem os notebooks e alguma coisa sobre Don Feliciano? Ou não? Lembram? Então a gente vai construir alguma coisa agora, tá? Então eu quero que vocês pensem. Vocês
vocês vão escolher um ponto turístico de Dom Feliciano, tá? Cada grupo vai pensar em um ponto turístico de Dom Feliciano. E ustedes van a hablar, dar informações para que as outras pessoas possam ler e saber alguma coisa de este ponto turístico. Onde queda, aonde fica, como é, alguma coisa que vocês sabem da história do ponto turístico. Vocês sabem, porque em classes passadas eu expliquei para vocês como se dá orientações de como chegar a este lugar. Então vocês vão fazer algum textinho, eu vou orientar vocês, é claro, vou ajudar, para nós construirmos alguma coisa em espanhol a respeito de um ponto turístico do Feliciano. E depois, nós vamos a criar um blog em que nós vamos a divulgar nossos textos e as imagens que vamos a colocar, tá? Sobre o ponto turístico, ok? Quais são os pontos turísticos? O museu. ¿Qué más? Igreja. La iglesia. ¿Cuántos años tiene la iglesia? La iglesia no es más llamada de iglesia. Es llamada de qué? Ok. Quando algum lugar, uma igreja completa 100 anos ou mais, tem mais, não é? É passado a chamar, ao invés de igreja, de quê? Alguma coisa de Santa Czestochowa. Matriz? Hã? Matriz? Não. Santuário? Não é? É santuário de Czestochowa. Agora eu não sei como é que escreve Czestochowa, porque é polonês. Então nós vamos colocar a igreja, vamos colocar santuário. Vamos ver, cada grupo vai falar de uma coisa, pra gente não ficar todos com o mesmo, tá? Santuário. E agora como é que escreve Czestochowa? É santuário de Czestochowa só? É, né? Ou de senhora? Não, Santa. Nossa Senhora de Czestochowa. Ah, de Nuestra Senhora de... Fala aí. C. H. Zeta. Não? Eu é primeiro. O Z é primeiro, depois a E. S. T. O. Czestochowa. Acho que é assim. Em espanhol seria Czestochowa. Czestochowa. É, isso aí, em espanhol. E viu como é diferente? Não tem a mesma origem o espanhol e o polonês, por isso não seria tão parecido. O que mais? Que outros pontos turísticos